Olá a todos! Na nossa aula de hoje de detecção de sinais, iremos aprender a realizar a estimação da amplitude e a fase de um sinal sinoidal. Beleza? Então vamos lá. Bom, o assunto da nossa aula está no livro do Oppenheim de processamento de sinal de tempo discreto. Além disso, uma parte desse assunto também está no nosso livro de estimação, no capítulo 5. Então vamos lá. Considerando o nosso problema, de nossa linha de pesquisa, que é a detecção do potencial evocado auditivo em regime permanente, a SSR, em termos gerais, a nossa identificação da SSR corresponde em identificar um sinal senoidal no meio de um sinal de EG coletado. Ou seja, o nosso objetivo da nossa pesquisa corresponde na identificação uma específica componente espectral em um sinal de EG. É claro que eu mencionei aqui o EG, que corresponde ao potencial elétrico, medido sobre o couro cabeludo, mas poderia ser outras formas também de medir a atividade elétrica cerebral. E além disso, quando mencionei uma específica componente espectral, isso se deve ao nosso tipo de estimulação, que é de frequência específica. E essa frequência específica, é a frequência de modulação do nosso estímulo. Em termos gerais, o nosso trabalho é inferir se essa componente espectral com essa frequência igual a nossa frequência de estimulação está presente ou não está presente no nosso sinal de EG. Tem um voluntário, tem um sinal sonoro, que esse sinal ele é modulado em uma frequência F. Caso esse voluntário não tenha nenhum problema no sistema auditivo dele, esse sinal sonoro, vai estimular as vias auditivas dele, no qual elas vão disparar na mesma frequência de modulação dele, ou seja, ela vai entrar em sincronismo com a frequência da moduladora do meu sinal de estimulação. E por meio de eletrodos no couro cabeludo, podemos realizar o registro dessas atividades elétricas, e ali, passando por um equipamento que vai converter esse sinal analógico em um sinal digital, eu vou ter nosso sinal de EG, que vai ser uma bagunça aqui. E o nosso objetivo é verificar, vamos falar, se esse sinal de frequência específica está presente ou não está presente nesse sinal de EG. Então, baseado na primeira aula, no qual nós vimos a equação de um sinal senoidal, que é dado em tempo discreto, que é dado por essa expressão, que tem três parâmetros, que é a amplitude, a fase inicial e a frequência. A frequência do nosso sinal de estimulação já sei, que é a mesma frequência da nossa moduladora. Já os outros parâmetros eu não sei qual o valor deles, mas uma coisa nós podemos inferir, que se o nosso sinal estiver presente aí, ou seja, a resposta evocada dada esse estímulo esteja presente no meio do nosso EG, podemos inferir que com certeza a nossa amplitude ali vai ser diferente de zero, porque vai estar presente no nosso sinal de EG uma componente devido à nossa estimulação. E é claro o contrário, se esse voluntário tiver alguma perda auditiva, eu não vou ter esse potencial evocado devido a essa estimulação, logo a nossa amplitude, vai ser zero. Então, no caso da amplitude diferente de zero, presença de resposta igual a zero, ausência de resposta. Então, só pela análise da nossa amplitude, nós já podemos inferir um detector, de frequência específica, no qual seria estimar a nossa amplitude para essa frequência
específica, né, que seria a nossa frequência da estimulação. E caso SA, amplitude, for um valor igual a zero, né, eu posso inferir que o nosso sinal não está presente, e se for diferente de zero, que o nosso potencial evocado está presente. Então assim nós temos o nosso detector mais simples, né, somente analisando a nossa amplitude. É claro que posteriormente vamos aprender detectores mais complexos, né, que utilizam mais informações que isso, mas todos os detectores até então são baseados ou podem utilizar essa informação de amplitude. A fase, por enquanto, não é bem intuitivo como eu posso utilizar essa informação de fase, mas quando tem o nosso sinal está presente, essa fase aqui ela se mantém constante. Então, por meio de umas técnicas de janelamento, eu posso verificar a variabilidade dessa fase, no qual, quando tem o nosso sinal está presente, essa variabilidade vai ser um valor pequeno, e quando ele está ausente vai ter uma grande variabilidade. Então, ao estimar a nossa amplitude ou a fase desse nosso sinal, são duas informações úteis que podem auxiliar-nos na detecção do nosso potencial evocado. Então, a seguir, vamos aprender técnicas para estimar essa nossa fase, nossa amplitude, quer dizer, e nossa fase em um sinal de tempo discreto, que no nosso caso aqui é o nosso sinal de EG. Beleza? Então, aqui temos a expressão nossa de um sinal senoidal em tempo discreto. Para a questão de simplificação, né, para as futuras derivações matemáticas que nós vamos fazer, eu vou substituir esse termo 2πf aqui pela sua frequência angular, no qual eu vou chamar como nosso W. Então, nossa expressão vai ser o sinal, né, no tempo discreto n, né, dado pela nossa amplitude, a função cosseno, velocidade angular, nosso tempo discreto e nossa fase inicial aqui, ó, lembrando que é a fase inicial. E no nosso caso, do nosso problema, né, a nossa frequência angular nós já sabemos a priori que é a nossa frequência de estimulação. Então devemos buscar a nossa amplitude e a nossa fase, né? Ou seja, isso aqui que nós devemos encontrar a partir de um sinal que é coletado. Essa expressão senoidal ela pode ser reescrita pela lei dos cossenos, ou seja, cosseno, considerando nosso cosseno de A mais B, é dado pelo nosso cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Então, reescrevendo essa expressão aqui, considerando essa relação de cosseno e seno, né, a expressão nossa pode ser equivalente a essa expressão aqui, né? Onde agora eu tirei a fase nossa inicial, né, dentro do cosseno para fora do cosseno onde tem a nossa frequência. Tendo dois termos agora multiplicando a função cosseno, que é a nossa frequência angular, vezes o nosso tempo discreto n. Então, essas duas expressões aqui eu posso chamar como A, chamando isso como um A minúsculo e um B minúsculo, né? Onde o nosso A é dado pelo nosso A cosseno θ e o nosso B A seno θ. Onde, fazendo uma relação com o triângulo trigonométrico, né, o nosso A seria a progressão horizontal de uma reta com amplitude A, né, com módulo A e ângulo θ. E o nosso B é a progressão vertical dessa mesma reta com um módulo A e um ângulo θ, ou seja, considerando aqui, ó, nosso eixo, e eu tenho uma reta
uma reta onde a amplitude dela, né, é o A e o nosso ângulo é o θ. Assim, ó, podemos obter por meio da relação trigonométrica, né, que o A é igual ao cosseno de θ e o nosso B é o A seno de θ. Assim, obtendo a informação de A e B, eu consigo também obter a informação de A e do ângulo θ, né, fazendo a relação trigonométrica, que o nosso A é o módulo A ao quadrado mais B ao quadrado, e o nosso ângulo pode ser obtido, por exemplo, pela função de arctangente, né, que seria o arctangente do cateto oposto, né, que é o nosso B, dividido pelo adjacente, que é o nosso A. Ou seja, o nosso problema agora, que antes era para obter o A e o θ, eu posso obter o nosso A e o B, né, e por meio dessa relação trigonométrica obter a nossa amplitude e nossa fase. Então, reescrevendo nossa expressão, né, agora como em função do nosso A e o B, né, então eu tenho essa nova expressão do nosso sinal senoidal, que é equivalente a essa expressão de cima aqui. A diferença é que dentro desse cosseno aqui eu tirei o nosso ângulo, né, para fora dessa expressão cosseno aqui, onde eu tenho meu tempo discreto. E isso vai auxiliar nas derivações futuras. Beleza? Então vamos seguindo. E como eu posso estimar os parâmetros A e o B, né, a partir das nossas amostras, ou seja, da amostra 0, amostra 1, amostra 2, que no nosso caso são amostras do nosso sinal GG coletado em instantes de tempos diferentes. Ou seja, a partir desse meu conjunto de amostras, eu tenho que estimar esse A e B aqui. Bom, existem várias ferramentas para isso na literatura, e aqui nessa aula, né, vamos utilizar uma das mais simples, né, que é o método dos mínimos quadrados. Em geral, o que consiste o método dos mínimos quadrados, né? Ele tenta minimizar o erro médio quadrado do nosso sinal coletado xn em relação ao nosso sinal S, no qual eu quero estimar os nossos parâmetros desse meu sinal. Então eu tenho o erro, né, que é o x menos o nosso S ao quadrado, e eu tento minimizar essa minha esperança aqui, ó, dessa minha diferença. E isso, em outras palavras, considerando que a esperança é uma média aritmética de uma população gigante, né, de dados meus, é similar a minimizar esse meu somatório. Colocando aqui em função do n, né? Portanto, o nosso problema agora é encontrar os parâmetros de tal forma que essa minha diferença média quadrada seja a menor possível, né? Bom, como é problema de encontrar um menor valor, né? Podemos utilizar a tradicional técnica de encontrar mínimos, né? No qual eu tenho dois parâmetros, né? Eu aplico a derivada para cada um desses parâmetros e encontro o valor igual a zero. E ali eu faço análise. Então vamos lá. Bom, tem a nossa expressão aqui do nosso erro quadrático, sabendo que o nosso S é dado por essa expressão, né? Então, o nosso primeiro passo que eu vou fazer aqui é obter nosso A, ou tentar obter o nosso A. Para isso, para essa expressão aqui, eu vou aplicar a derivada parcial, né, em função do nosso A. Então, aplicando essa derivada parcial para o nosso A, eu tenho a expressão xn em tempo discreto menos o S. Ela pode ser substituída pelo o seu produto, né, que seria
x ao quadrado menos 2x vezes s ao quadrado. E aplicando a derivada parcial em cada um desses termos, né? Lembrando que aqui é um somatório, eu posso aplicar para dentro, né? A nossa derivada parcial. Eu tenho a derivada parcial em A, né? Do xn, do x vezes o s e do s ao quadrado aqui. Esse primeiro termo aqui das nossas amostras, ele não está em função do A, né? Então essa derivada aqui eu considero como zero. Já aqui eu tenho um termo s vezes um x, né? Então esse x aqui está entrando como um fator multiplicativo do s, e o s está em função do nosso a, né? Que é dada por essa expressão. A derivada parcial do s em a, né? É dada pelo nosso cosseno de Wn aqui. Então, essa expressão equivale a nosso xn e derivada parcial de Sn em A, que vai ser o nosso cosseno de θ, ou seja, isso é igual a xn vezes nosso cosseno de Wn aí. Mais a derivada parcial de S2 ao quadrado, né? Que isso, pela regra da cadeia, né? Seria 2 vezes o nosso S vezes a nossa derivada parcial de Sn sobre A, que é igual a cosseno de Wn. Lembrando que esse termo do nosso sinal S, da derivada do nosso sinal S em A, equivale a cosseno de Wn, e o nosso cosseno de Wn. Então 2 aqui é comum, né, aos dois elementos, então eu posso cancelar. E além disso eu tenho um somatório, que esses elementos, lembrando que estão dentro de um somatório. Então o somatório dessa minha primeira expressão é igual ao somatório dessa segunda expressão aqui. Então, colocando essa igualdade, né? Então eu tenho isso aqui, ó, que é aqui a primeira expressão, né? E aqui é a nossa segunda expressão desse termo aqui, que é o nosso Sn, né? Eu já coloquei no formato em função de A e em função do B. Então eu tenho esse meu termo aqui, ó, esse meu termo, que seria o produto das nossas amostras em função dessa minha função cosseno vezes n. E depois desse produto eu vou realizar o somatório, né? Já esse somatório aqui eu posso dividir em dois somatórios, né? Multiplicando o cosseno pela essa primeira expressão e o cosseno pela segunda expressão, né? Resultando numa expressão que tem o cosseno ao quadrado, né? E a outra expressão do b, que é o nosso seno vezes o nosso cosseno. Para ficar mais claro, essa minha expressão aqui pode ser reescrita no formato do produto entre duas matrizes, né? Que é dado pela uma célula seria o nosso cosseno e a outra célula seria esse termo aqui, ó, seno vezes cosseno, e minha segunda matriz é os parâmetros que eu quero descobrir, né? Que é o A e o B. Observe que essa expressão equivale a esse produto entre esses dois vetores, né? Aqui é o nosso A, vai estar multiplicando esse termo, e o nosso B, esse termo, ao realizar a soma, né? Esses dois termos equivale a essa minha expressão, é equivalente. Eu coloquei nisso para ficar mais fácil, porque nós vamos colocar no formato matricial, né, o nosso problema. Bom, esse é o caso aqui para o nosso caso do A, né? Então eu tenho uma expressão que eu posso, essa primeira expressão ela é obtida realizando o produto da função cosseno, né, com os nossos sinais coletados, ou seja, eu tenho isso, né, que é o nosso sinal. Que isso também pode ser visto analogicamente como um produto interno entre o vetor x, né, que é dado pelas nossas coletas, x0, x1 e por aí vai, até na hora do nosso xn aqui, e o nosso outro vetor, que é o vetor cosseno, né, que seria, deixa eu colocar um vetor aqui, colocar como C, seria
o cosseno no instante da amostra 0, cosseno para W, cosseno para 2W e por aí vai. Que seria substituir o nosso número da amostra respectivamente para cada um n, né? E aqui também esses dois termos aqui eu consigo também, né? Que esse aqui é só realizar o produto do cosseno ao quadrado e depois realizar o somatório em n, né? Que seria o nosso número de amostras que nós temos aqui. Mas o problema é que aqui eu tenho duas variáveis e eu tenho um resultado desse lado. Então, para resolver um sistema, né, com duas variáveis, eu devo ter outra relação entre essas duas variáveis para que eu possa estimar esses dois valores. Contudo, eu ainda não fiz nenhuma análise com o nosso parâmetro B, né? Então, realizando a análise similar em relação a, derivando parcialmente a variável B, né, no nosso mínimo quadrado. Então, tem aqui, ó, nosso mínimo quadrado. Aqui, ó, quer dizer, o nosso mínimo quadrado. Eu apliquei a derivada parcial, né, da expressão e igualei a zero. Bom, eu não vou entrar em detalhes no resultado final, porque a dedução é similar à dedução anterior. E no final eu vou chegar nessa minha expressão aqui, ó. Fazendo uma analogia com o cosseno, lá é só onde substituir, eu posso substituir o cosseno pelo menos seno aí, que vai dar o resultado. Então é o somatório do n cosseno WN vezes menos, deixa eu colocar o seno e colocar o menos aqui, e agora eu vou substituir esse cosseno por menos seno aqui, então vai ficar mais, né? Então é o somatório de seno WN ao quadrado, e isso pelo nosso A e B. Agora eu tenho duas equações, né, diferentes para os dois parâmetros A e B, então eu posso gerar um sistema linear de duas variáveis, né? Então, reescrevendo no formato do sistema, né? Então eu tenho essa relação aqui do nosso sistema 2×2, sendo essa relação aqui eu obtive quando eu apliquei a derivada parcial em A e aqui a derivada parcial em B, né? Então, chamando aqui essa matriz aqui 2×1 como um x é igual a essa matriz aqui, ó, desses termos aqui eu vou chamar como H, né? E a nossa matriz de parâmetros aqui, que eu vou chamar como P, né? Então nós devemos achar nosso P e nós temos essa matriz e essa outra matriz. Então, para encontrar o P, né, basta aplicar a inversa do nosso H aqui, ou seja, a inversa do H1, né, vezes o nosso X, inverso do H1, H vezes o nosso P, e o nosso P é dado por essa expressão matricial, né? Assim, por meio dessa nossa relação, né, eu posso encontrar nossos parâmetros A e o nosso parâmetro B aí, né? E uma vez obtido esses dois parâmetros, eu obtenho a amplitude do nosso sinal senoidal, né? A estimativa, na verdade, a estimativa do nosso sinal senoidal, que é dado pelo A mais B ao quadrado, né? Relembrando da relação trigonométrica. E nosso ângulo θ seria o tangente, arco tangente da razão do B sobre o nosso A. Bom, essa foi uma das alternativas que existe, né, para a estimação dos nossos parâmetros de um sinal senoidal, considerando que eu conheço a minha frequência do meu sinal, né? E eu também tenho minhas amostras, né? Isso é importante, eu tenho que ter o conhecimento das minhas amostras também. Resultado similar ao encontrado aqui na nossa dedução, né? É o exemplo do nosso livro texto de detecção, o exemplo 5.5, né? Então, se quiser dar uma lida, tá lá também. Embora aqui nesse exemplo ele utilize a teoria de detecção, mas o resultado vai ser similar ao apresentado aqui. Como eu já disse também, existem outros métodos de estimar o nosso A e o θ, né?
e hoje em dia alguns métodos até melhores do que esse, que é baseado no mínimos quadrados, né? Então segue algum exemplo de alguns trabalhos. Por exemplo, esse trabalho utiliza filtro de Kalman para fazer essa estimação. Esse também utiliza o filtro de Kalman. E além disso, eu não cheguei a estudar profundamente, mas tem, principalmente na área de detecção de sistemas, por exemplo, de radares, que seria o rastreamento de uma onda senoidal, que também utilizam outras técnicas um pouquinho diferentes do que o método do mínimos quadrados visto na aula de hoje para estimar a amplitude e a fase de um sinal senoidal.